Olá, pessoal. Esse é o nosso segundo episódio do podcast Inabalável. E o que nós preparamos hoje para você, você vai pegar agora, vai aplicar e vai transformar o seu dia seguinte. Já pensou? Você aprender 3 coisinhas básicas que você vai aplicar e vai transformar o seu dia seguinte? Esse podcast vai ajudar você a fazer exatamente isso. Eu sou Juliana Sanches, psicanalista, psicoterapeuta, reprogramadora emocional e teóloga. E eu tô aqui hoje com o meu amigo Tony David, que vai se apresentar para você. Fala, Tony. Fala, pessoal, tudo certo? Eu sou o Tony David, sou reprogramador emocional e sou estrategista de negócios digitais há mais de 15 anos. E o que você vai aprender hoje com a gente, fica aqui até o final, que o terceiro item é algo que eu aplico todo santo dia e fez total diferença ali na minha trajetória e na trajetória de várias pessoas que eu conheço também. Sim, hoje nós vamos falar dos 3 hábitos noturnos para você transformar o seu dia seguinte num dia extraordinário. Já parou para pensar? 3 hábitos noturnos e realmente o terceiro que o Tony vai trazer hoje vai fazer a sua cabeça fazer boom. E eu aplico esse terceiro há muito tempo e realmente transforma o meu dia seguinte. Então fica com a gente. Se você está assistindo a gente do YouTube, já começa aí, ó, se inscreve no nosso canal, já aciona o sininho para você não perder nenhum episódio do nosso podcast Inabalável, para construir uma mente inabalável. E se você está com a gente do Spotify, também já começa a seguir o nosso canal aqui no Spotify, já avalia aí o nosso podcast, aciona o sininho para você não perder nenhum episódio do podcast Inabalável. O nosso objetivo é ajudar você de maneira prática a construir uma mente inabalável. E hoje nós vamos falar dos 3 hábitos noturnos para ter um dia seguinte extraordinário, né, Tony? Isso aí. E começando com o nosso primeiro item, eu separei aqui dormir sempre no mesmo horário. E é bem interessante, por quê? Porque o nosso cérebro e o nosso corpo, ele trabalha melhor com rotinas, ele funciona melhor com rotinas. E quando a gente dorme sempre no mesmo horário, a gente acostuma o nosso corpo a entender que existe um horário para desligar e existe um horário para você acordar no próximo dia e fazer as suas tarefas. E muitas das proteínas que o nosso corpo produz, muitas das substâncias que ele vai produzir para jogar no nosso cérebro, ele vai produzir durante a noite. Então, quando a gente tem o hábito de dormir em horários diferentes, o nosso corpo ele não entende isso. A gente, como ser humano, a gente até pode entender, mas o nosso corpo ele não entende e ele fica todo desregulado. E sem falar também na parte da rotina, né? Porque todas as pessoas que querem viver o extraordinário, elas precisam ter uma rotina. Perfeito, e dormir sempre Tony. no mesmo horário faz parte dessa rotina. Essa questão da rotina, pessoas que conseguem atingir, né, uma vida extraordinária são pessoas que realmente têm rotinas estabelecidas. E a questão do dormir, como o Tony trouxe pra gente, é muito importante. Você começar a acostumar o seu corpo a que momento ele se desliga. E normalmente tentar fazer isso, né, sempre no mesmo horário. Você vai perceber que o seu organismo vai começar a se acostumar, né, Tony? E a se preparar a se desligar nesse momento. Então, já anotou o primeiro? Dormir sempre no mesmo horário. A partir de hoje, você já pode começar a aplicar esse. Vê qual é o horário que você gosta mais de dormir, se sente melhor e procura se preparar, né? Sempre 1 hora antes daquele horário, começar a preparar o seu corpo, começar a fazer um ritual do sono ali, para você conseguir adormecer melhor e realmente aproveitar esses horários de descanso. Isso aí. E é até interessante também, tu também gosta de acordar cedo, né, Ju? Eu gosto muito de acordar cedo. Eu gosto muito de acordar entre 5 e 6 horas da manhã. Mas às vezes eu passo um pouquinho, dependendo das crianças aqui em casa, se eles me acordarem na madrugada, eu passo um pouquinho, mas esse é o horário que eu gosto de acordar. Aqui, desde que eu comecei a dormir sempre no mesmo horário, eu acordo todo santo dia sem ter despertador, às 5h15 da manhã, 5h18, e às vezes também um pouco mais cedo. E, cara, o organismo mesmo que ele vai e já se desperta sem o despertador. Acho isso, assim, extraordinário. Nem todo mundo consegue acordar super cedo, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que realmente não conseguem acordar tão cedo, precisam dormir um pouco mais. Mas quando você tem um hábito de fazer sempre no mesmo horário, você consegue aproveitar isso muito melhor, né, Tony? Isso aí. Vamos pro segundo? Bora pro nosso segundo item. Cara, o segundo item foi algo assim que eu também notei, que depois que eu comecei a fazer, melhorou tudo, e passo isso para meus alunos também, que é tirar telas do quarto. E o que significa tirar telas do quarto? É você não ter absolutamente nenhum tipo de eletrônico dentro do seu quarto.
E por que isso, né? Porque já foi até provado cientificamente que tudo tem um campo eletromagnético. Os telefones têm um campo eletromagnético, as televisões, os rádios, os aparelhos eletrônicos, eles emitem uma radiação. E essa radiação chega até a gente e atrapalha o nosso sono. Inclusive, pessoas que ficam com o telefone do lado da cabeça na hora de dormir, elas podem ter até risco de dar um câncer, de dar alguma coisa pesada na cabeça, por conta daquela carga eletromagnética que está sendo jogada. Caramba. E outra coisa também, voltada para o sono, né, é que o telefone, todas as telas, eles tiram a nossa capacidade de entender que já está na hora de desligar, porque a tela foi feita para prender a nossa atenção. Então, se você tem o hábito de ficar mexendo no telefone antes de dormir, dormir com o telefone do lado da cabeça, dormir com o telefone debaixo do travesseiro, você tem que parar com isso agora mesmo, senão você só vai achar que vai estar descansando, mas você não vai estar descansando, não. Sim, na verdade, quando a gente está em contato com a tela, o seu cérebro ele libera dopamina. E a dopamina mantém você em alerta, né? Mantém você acordado. Então, quanto mais tempo você fica na tela, mais dopamina você libera. E aí você vai confundindo o seu organismo, que deveria estar liberando outro tipo de hormônio, o hormônio do sono, né? O hormônio do descanso. Eu fiz isso, Tony, de tirar a tela do quarto, não tem muito tempo, deve ter uns 3 anos, que eu não coloco mais televisão no meu quarto. Antes eu tinha aquele hábito, né? Tinha a cama e a televisão sempre na frente da cama e o hábito de ver TV deitada na cama antes de dormir. E aí, estudando e tal, eu realmente percebi que era melhor eu tirar a primeira televisão. Tirei a televisão, mas continuava com o celular, né? E aí eu fui retirando também o telefone de perto da cama e de dentro do quarto e fazendo essa questão do ritual do sono. Normalmente, 1 hora antes de eu dormir, eu não fico tanto com celular, não vejo televisão. Televisão é uma coisa que realmente eu não vejo na minha casa, eu não vejo TV. E o celular eu uso muito para trabalho, então eu tento não ficar no telefone 1 hora antes. E realmente, isso faz com que a gente durma melhor e acorde melhor. Então, essa dica 2, ela é muito importante. Aplique isso na sua vida. O primeiro, Tony trouxe, né? Dormir sempre no mesmo horário. E o segundo, retire as telas do seu quarto. Começa a aplicar hoje. Comenta aqui embaixo, né? Se você está assistindo do YouTube, escreve aqui embaixo. Se você já tirou a tela ou se você já dorme todo dia no mesmo horário. E se você está vendo a gente do Spotify, você também pode comentar aqui. Ju, eu já tirei a televisão, né? Mas, eu continuo com o celular, não consigo. Vamos começar a trabalhar isso aí, né, Tony? Realmente, a primeira mudança ela começa dentro da sua mente. Depois você consegue resolver. Então, se você não conseguir de início, não tem problema, é perfeitamente normal, estamos sempre em evolução. Isso, perfeito, Tony. Isso e aí. O mais importante agora é a dica 3, né? Que a gente falou para ficar até o final, que a 3 eu aplico há muito tempo na minha vida e eu sempre vi muita diferença. Manda pra gente, Isso Tony. aí. O terceiro é você escrever 3 coisas que você precisa fazer no próximo dia. Só que não são 3 coisas aleatórias. São 3 coisas que vão te levar para o próximo nível na sua vida. Ou seja, se você tiver um projeto, seu projeto principal, quais que são as 3 coisas que vão me levar para o próximo nível? E é interessante porque, se você parar para ver assim, só 3 coisas, o que vai mudar, né? Não vai mudar nada. Hoje não. Mas aí, amanhã você faz 3, depois de amanhã faz mais 3, faz mais 3, mais 3, mais 3. E quando terminar o mês, você fez 90 tarefas dentro do seu projeto. Com 90 tarefas, tu consegue criar um curso, consegue criar um produto, consegue resolver uma questão de reprogramação emocional, uma demanda. Você consegue ser uma pessoa totalmente nova, só nessas 3 tarefas aqui. Perfeito. Essa questão de escrever, né? A gente fala muito na terapia, na psicanálise da escrita terapêutica. Quando a gente escreve, a gente realmente está aplicando ali uma ferramenta terapêutica. E você escrever algo que você está dando um comando para você mesmo, é mais difícil de você procrastinar, é mais difícil de você não fazer. Então, você já colocou ali no papel, é como se com o nosso inconsciente a gente estivesse assinando um contrato. Então, eu escrevi ali que eu vou escrever um capítulo do meu livro. Vamos supor que eu esteja escrevendo um livro. E aí eu escrevi que no próximo dia eu vou escrever pelo menos um capítulo do meu livro. Aquilo fica no meu inconsciente me incomodando para eu fazer. Então essa questão de escrever, gente, ela é muito importante. Pense 3 coisas. E o Tony falou uma coisa importante. Do seu projeto. Você tem um projeto? Você está criando algo só seu, algo que vem de você, que vem de dentro de você? Porque se você não tem um projeto de vida,
você está trabalhando em prol do projeto de alguém. Eu sempre falo isso. Se você não tem um projeto na sua vida, se você não tem um propósito na sua vida, você está trabalhando em prol do propósito de outra pessoa. Então, uma das coisas que você pode escrever aí, se você não tem um projeto, é sentar a bunda numa cadeira e começar a construir um projeto seu, né? Que seja só seu, não precisa contar para ninguém. Não conte para ninguém. Faça o seu projeto, só você e Deus. Escreve. Realmente. Né, Tony? Isso é muito legal. Não, é muito bom. E outro item também, tá, em relação a você anotar ali as coisas que a Ju estava falando, na parte da noite, do inconsciente, é que quando você espera para fazer no outro dia, por exemplo, assim, você dorme, aí no outro dia você vai lá e você escreve as coisas que você tem que fazer. Cara, aquilo fica um monstro, fica gigante, certo? Porque você fica apavorado. Agora, quando você escreve isso à noite, quando você está dormindo, você já está se preparando. Quando você já acorda com as respostas. Que é interessante porque, assim, ó, isso até é uma coisa que acontece em hipnoterapia também, quando as pessoas fazem regressão, como o hipnoterapeuta faz regressão com a pessoa, o teu cérebro, ele sabe de absolutamente tudo que tem em volta do seu ambiente. Por mais que você não esteja prestando atenção, ele viu tudo, ele registrou tudo, ele armazenou tudo. E isso durante a sua vida inteira. Então, quando você escreve que você quer resolver um problema, de noite o teu cérebro ele já vai começar a resolver aquele problema para quando chegar o próximo dia, você tá com o problema resolvido. E até uma outra coisa também, Ju, falando sobre o projeto pessoal, você ter um projeto, por que é tão bom você ter um projeto? Porque o nosso cérebro ele é um resolutor de problema, ele está o tempo todo resolvendo o problema e procurando o problema para resolver. Se você não tem um projeto, ele vai pegar alguma coisa da sua vida que já está resolvida e ele vai jogar lá na frente para ti como se fosse um problema para resolver de novo. E às vezes você pode acabar caindo em depressão, em procrastinação, em autossabotagem e você nem sabe o porquê. Nossa, isso é muito importante, Tony, que você está falando. Porque quando a gente... todo mundo já ouviu aquela máxima, né? Cabeça vazia é a oficina do cara, né? É porque quando realmente você não tem um propósito de vida, você não tem um projeto, você não tem alguma coisa para ocupar a sua cabeça, você vai ocupar a sua cabeça com porcaria. E dependendo do tipo de ambiente que você esteja introduzido, o tipo de conteúdo que você esteja consumindo aí nas redes sociais, porque a gente não pode negar. Ficamos muito tempo, sim, nas redes sociais hoje em dia. Ficamos muito tempo rolando feeds, né, de várias plataformas. O que acontece? Dependendo do tipo de conteúdo que você está consumindo, você pode achar que é uma besteira, mas aquele shotzinho ali de 10 segundos, de 20 segundos, com aquele lixo, ficou ali no teu inconsciente, está alimentando o teu inconsciente de alguma forma. Então, tudo isso alimenta você e tudo isso transforma você em quem você é e o mundo ao seu redor, no mundo que você vive. Então, isso que o Tony está falando é muito importante. Você precisa ocupar a sua cabeça com coisas que vão te levar a um patamar acima, né? E nunca um patamar abaixo. Deixou vazio, vai dar merda. Coloca alguma coisa que preste no lugar, porque senão você vai virar a oficina do cara mesmo e vai degringolar a ladeira abaixo. É verdade. Então, vigie seus pensamentos, vigie qualquer tipo de coisa que entra na sua vida. Orar e vigiar, né? Já dizia. Orar e vigiar. Gente, esse podcast aqui, ele é rápido, porque o nosso objetivo é trazer para você ferramentas práticas e de maneira muito lúcida, né? Muito didática, que você possa ter anotado aí o que a gente conversou e tá aplicando já na sua vida. Se você começar a aplicar, não deixa de falar com a gente, ó. Você precisa ver a gente lá no Instagram. Eu sou Juliana Sanches, tô no Instagram, tô no TikTok, o Tony também tá no Instagram, tá no TikTok. Procura a gente lá no Instagram, manda mensagem pra gente, porque a gente vai adorar saber que você ouviu o nosso podcast, seja no Spotify, seja no YouTube. Toda semana a gente vai trazer um episódio novo para construir com você uma mente inabalável. Não deixa de seguir, de curtir, de começar a seguir a gente nas redes sociais para você não perder. Sempre de maneira muito prática. Eu fico com muita vontade de falar um monte de coisa em um único podcast, mas vamos deixar para o próximo, né? Eu acho que nos próximos, Tony, a gente já pode trazer algumas coisas que a pessoa precisa tirar aí das redes sociais dela para ela começar a alimentar a mente dela com coisas positivas, né? Isso eu acho que é muito importante. Eu adorei, Tony, adorei nosso encontro de hoje. Foi maravilhoso. Gostei também. Ó, meus queridos, vocês fiquem com Deus, viu? E qualquer coisa que precisar é só chamar e vai ser um prazer a gente estar respondendo vocês aí e auxiliando com o que nós pudermos.
Isso, você também pode conhecer a gente através de outras plataformas. Nós temos um treinamento, né? Na verdade, não é um treinamento, é um protocolo chamado CMI, que é o Código da Mente Inabalável, onde nós construímos com você uma mente inabalável, né? Uma reprogramação mental e emocional para você ser uma pessoa acima da média, uma pessoa se tornar o inabalável. Eu acho muito importante dizer. Se tornar o inabalável não quer dizer que coisas ruins não vão acontecer na sua vida. Mas coisas ruins não vão tornar a sua vida uma vida ruim, né? Você vai saber lidar com tudo que acontecer na sua vida. Então, procure conhecer o Código da Mente Inabalável, que eu tenho certeza que vai transformar você em uma pessoa acima da média. E até o próximo. Realmente, É isso, até o né? próximo. Tchau, tchau.